Tá vendo esse cara aí? Pois bem, Napoleão Bonaparte, o tema da aula de hoje é a vinda da família real para o Brasil, então nada mais justo que começar com ele, né? Afinal, foi aí que tudo começou. A França vai declarar o bloqueio continental à Inglaterra em 1806. Tá, beleza, mas o que é esse bloqueio continental? O bloqueio continental determinava que todos os países ocidentais europeus estariam proibidos de comercializar com a Inglaterra. A cena criada pela Charge procura retratar o clima de tensão vivido entre as duas maiores potências econômicas da época, França e Inglaterra. O objetivo do bloqueio era a falência da Inglaterra, tornando a França a maior potência capitalista. O país que desobedecesse o bloqueio seria invadido pelas tropas francesas. Como Portugal age diante do bloqueio continental? Portugal, que já vinha de um quadro de dependência econômica em relação à Inglaterra, desobedece a esse bloqueio, resultando assim na invasão francesa em Portugal e a fuga da corte. Com isso, o regente de Portugal, Dom João, decide transferir toda a corte para o Brasil. Essa transferência ocorre na passagem de 1807 para 1808, sendo escoltada pelos ingleses até o Brasil. Estima-se que entre 10 a 15 mil pessoas foram embarcadas, ou seja, os documentos, dinheiro e funcionários do governo. Da antiga capital do Brasil, Salvador, Dom João decreta a abertura dos portos às Nações Amigas. A abertura dos portos às Nações Amigas vai representar a quebra do exclusivo comercial metropolitano. Mas o que era o exclusivo comercial metropolitano? Chamado antigamente de Pacto Colonial, determinava que a colônia deveria comercializar apenas com a metrópole. O que é colônia e o que é metrópole? A colônia é controlada por outra nação, enquanto a metrópole é quem controla. Pensando no caso português, o Brasil seria colônia e só poderia comercializar com Portugal. Desse modo, a abertura dos portos às Nações Amigas rompia com esse exclusivo comercial, uma vez que o Brasil poderia comercializar com outros países e não somente com Portugal, igual era anteriormente. Depois da estadia em Salvador, Dom João segue rumo ao Rio de Janeiro. A vinda da corte significa a interiorização da metrópole, pois envolve a transferência da capital do Império Português para o Brasil. Com a chegada da coroa portuguesa, o Paço Imperial se tornou a residência da família real. Atualmente, esse lugar é um centro cultural. Como efeito da transferência da corte, temos a modernização e abertura do Brasil, contando com a fundação do Banco do Brasil, a criação da imprensa régia e o primeiro jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro, a Escola de Belas Artes, a Biblioteca Nacional, a requisição compulsória de moradias e o Horto Real, que irá virar o Jardim Botânico. Outro efeito consiste nos tratados de 1810, assinados entre Portugal e Inglaterra. O de comércio e navegação vai estabelecer taxas alfandegárias, ou seja, impostos menores para os ingleses. Já o de aliança e amizade estabelece que a lei portuguesa não seria aplicada em ingleses em solo português. Por que a Inglaterra foi privilegiada? É preciso lembrar que a Inglaterra ajudou na fuga da família real para o Brasil. Esse comércio serviria de compensação para os prejuízos econômicos causados pelo bloqueio continental. Também terão como consequências da instalação da corte no Brasil a importação de costumes da Europa, o crescimento populacional no Rio de Janeiro e o aumento de impostos para financiar as despesas da corte. E atenção, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815, ou seja, o Brasil perde de vez o estatuto de colônia e passa a fazer parte do Reino Português. Vale lembrar que a Inglaterra impede que ocorra o desenvolvimento industrial no Brasil, atrasando esse processo. Desse modo, os tratados de 1810 contribuíram para a entrada maciça de produtos ingleses no Brasil. Recordando que a Inglaterra, nessa época, já havia iniciado a Revolução Industrial. Já acerca da construção da memória do governo joanino, enfatiza-se o rei glutão e acovardado, a rainha fogosa e interesseira, a rainha-mãe enlouquecida, preponderando um tom de comédia repetido na filmografia. Portanto, a transferência da corte vai resultar em transformações que tiveram influências fundamentais no desencadeamento do processo de independência do Brasil em 1822.